Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor José Abraão. Estamos indo para mais uma aula online. Hoje, a nossa 15ª aula de Ciências da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. Essa aula, ela é uma revisão de todos os temas que foram abordados nesse semestre. Os seguintes temas: saúde e cidadania, a saúde como direito, a saúde da população, museus e centros de ciência, o acesso à cultura, jardins botânico e jardins zoológicos, museus de arqueologia, a biodiversidade no Brasil e no mundo, o uso da fauna e da flora pelos seres humanos, a proteção ao meio ambiente, a água e o solo, as reservas de água no Brasil e no mundo, as fases da água, o ciclo da água, o consumo da água e os tipos e a conservação do solo. Esses são os temas dessa revisão de hoje. Saúde e cidadania, a saúde como direito. A saúde pública, após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro II determinou a criação de órgãos para inspecionar a saúde pública, como forma de evitar epidemias e melhorar a qualidade de vida da população. Também foram adotadas medidas voltadas para o saneamento básico. No final do século XIX e início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro contou com diversas ações de saneamento básico e campanha de vacinação contra a varíola. Ainda nessa época, o esgoto corria a céu aberto e o lixo não tinha o destino adequado. Assim, a população estava sujeita a uma série de doenças. A saúde da população. Dia Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril. A data foi criada em 1950 e é comemorada mesmo no dia da fundação da Organização Mundial da Saúde, o famoso OMS, que ocorreu em 1948, há cerca de 2 anos atrás, em relação ao ano 1950. O objetivo da data é garantir o melhor nível de saúde para as pessoas em todo o mundo, através da divulgação de temas importantes para a sociedade e que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida. O conceito de saúde, definido pela OMS, é amplo e se restringe apenas à ausência de enfermidades, sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afeições e enfermidades. A biodiversidade no Brasil e no mundo. Biodiversidade ou diversidade biológica pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e os ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Fauna. Fauna é o termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo. O termo corresponde para plantas é flora, ou seja, flora significa um termo que corresponde a plantas. Flora, fauna e outras formas de vida
como os fungos, são coletivamente chamados de biota. Portanto, se alguém te perguntar qual o significado de biota, é nada mais, nada menos que a junção de flora, fauna e outras formas de vida, como fungos. São chamados de biota. A proteção ao meio ambiente. Todos os seres humanos dependem do meio ambiente para sobreviver, ainda que tenhamos a impressão de estarmos longe daquilo que chamamos natureza. Dessa forma, mesmo vivendo em cidades, os alimentos, a água e a luz solar nos são essenciais e provindas pela natureza. A água e o solo. A água é um dos bens mais preciosos que possuímos na Terra. Ela é responsável pela manutenção da vida do planeta e, por isso, sua preservação é considerada essencial para a sobrevivência humana. Quais os sistemas de manejo do solo e da água? Quando falamos em manejo do solo, estamos indiretamente nos referindo ao manejo da própria água no sistema, uma vez que uma das principais funções de um bom sistema é proporcionar o fornecimento ideal do líquido para o desenvolvimento das plantas. As reservas de água no Brasil e no mundo. O Brasil possui a maior reserva mundial de água potável, cerca de 12% do montante total, o que não necessariamente livra o país de sofrer com a falta desse importante recurso natural. As fases da água. A água é encontrada na natureza em 3 estados físicos. Vamos conhecer: líquido, sólido e gasoso. Estado líquido. Encontrada em maior parte do planeta por meio de rios, lagos e oceanos. O estado líquido não possui forma própria. Estado sólido. No estado sólido, a água possui forma, como, por exemplo, os cubos de gelo. Isso acontece pois as moléculas de água encontram-se muito próximas devido à temperatura. Estado gasoso. No estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e, por isso, não possui uma forma definida. No total, somente 3% está disponível para o consumo, ou seja, uma parcela mínima. Quanto a isso, processos de dessalinização da água têm sido uma alternativa interessante para as populações. Dessalinização é nada mais, nada menos do que pegar a água salgada, retirar o sal e reutilizar aquela água para o consumo. Visto sua importância para a humanidade, em 1922 foi criado pela ONU. O que é ONU? Organização das Nações Unidas. Foi criado pela ONU o Dia Mundial da Água, que é comemorado dia 22 de março de todos os países do mundo. A importância da água. A água é um dos elementos essenciais para o desenvolvimento do nosso planeta e sociedade. Todos nós precisamos de água para viver, beber, cozinhar, lavar, se banhar e etc. Os animais também necessitam de água para realizar diversas funções vitais. Solo. O solo é um corpo de material inconsolidado que cobre a superfície terrestre emersa entre a litosfera e a atmosfera. Os solos são constituídos de 3 fases: sólida, líquida e gasosa. Aqui nós temos uma imagem de uma parte do solo. O que é manejo do solo? Conjunto de medidas que devem ser tomadas para o cultivo, garantindo o uso do solo de forma que não o esgote, isto é, visando a preservação do solo.
As principais medidas são aração, irrigação, drenagem, adubação, calagem e rotação de culturas. Encerro esta revisão de hoje com a frase de Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Obrigado. Deus vos abençoe.